Boa tarde, meus irmãos. Vocês estão bem? Vamos dar continuidade aí nossos estudos no Catecismo de Heidelberg, tá? Hoje é o domingo de número 26, nas perguntas do Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batismo. No estudo passado, não sei se os irmãos lembram, o Diego falou a respeito do que são os sacramentos, né? Sinal e selo aí das promessas do Senhor, né? E hoje nós vamos adentrar um pouco mais no que são esses sacramentos, quais são esses sacramentos. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento do batismo, tá? Irmãos, nós estamos tendo um privilégio aqui, eu considero um privilégio de nós podermos estudar esse catecismo, porque é como se fosse um curso de teologia sistemática. É um curso onde nós estamos aprendendo, aprofundando o que o cristianismo explica, o que o cristianismo ensina, quais são as suas doutrinas, o que nós cremos, o que nós cristãos reformados acreditamos. Assim, então, é um privilégio nós podermos estar meditando nessas coisas. Eu espero que seja bênção para os irmãos, espero que os irmãos estejam acompanhando, estejam gostando, estejam sendo edificados e que possam compreender, né, o que está sendo ensinado. Primeiro, vamos orar, irmãos? Vamos baixar nossas cabeças, vamos nos aquietar para orar, para a gente dar início à nossa EBD. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia, o dia do Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, Senhor, para te cultuar, para aprender mais de ti, para te render louvores, Senhor. Rogamos que o teu Espírito Santo nos assista, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fica conosco no restante desse dia, Senhor Deus. Abençoe tudo que iremos fazer aqui, que seja tudo para a tua glória, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje a gente vai refletir sobre as perguntas de número 69 até a 71, tá? Eu vou ler a pergunta e os irmãos, nós vamos ler juntos a resposta, tá ok? A pergunta de número 69 diz assim, ó: como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Vamos junto, irmãos. Do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavagem exterior e deu a promessa que quanto remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue remove a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Amém, amém. Irmãos, essa primeira parte é mais tranquila e a gente não vai se demorar muito nela, né? Quando fala assim, Cristo instituiu esse lavar exterior. Só para os irmãos acompanharem rapidamente, abram por gentileza em Mateus 28, versículo 19. Um texto muito conhecido, mas só para os irmãos pegarem a referência bíblica, caso ainda não estejam familiarizados com o texto, tá? Mateus 28, 19. A resposta diz que Cristo instituiu esse lavar exterior, ou seja, esse batismo, né? Mateus 28, 19. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Todo mundo já encontrou? Vou ler aqui, os irmãos acompanham, por gentileza. Vou ler a partir do versículo 18, tá, irmãos? Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, o texto aqui está mostrando quem? Que o Senhor Jesus Cristo, quando ele institui a grande comissão, ele está dizendo que é para os discípulos dele fazerem discípulos e batizá-los. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo está aqui instituindo esse sacramento, que é o sacramento do batismo. Ficou claro, né, irmãos? Muito tranquilo? Bem simples, né? E aí agora a gente vai falar sobre essa segunda parte, né, que quando fala assim, que ele deu, com esse batismo, a promessa, né, de que, que assim como a água purifica o nosso corpo, o batismo nos purifica dos nossos pecados. Tem um autor aqui
que inclusive foi quem substituiu o autor desse catecismo que nós estamos estudando, que é o Girolamo Zanchi. Ele disse o seguinte: e, portanto, confessamos que esses homens, no batismo, são verdadeiramente lavados e purgados do pecado em virtude do sangue de Cristo. Vejam como os reformadores também, a semelhança do apóstolo e de toda a Escritura, mostra como o batismo significava pureza, purificação, limpeza dos pecados. Então, assim, o batismo não é um mero símbolo, tá? Não é uma mera formalidade, não é um mero ato da igreja, um ato social, e dizer assim, olha, você é batizado, agora você faz parte de um clube, não. O batismo, ele é o símbolo da purificação dos nossos pecados, ok? Herman Bavinck, que é um reformador holandês, ele vai dizer o seguinte: a água do batismo se torna um sacramento por meio das palavras da instituição. A forma batismal trinitariana, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não transforma magicamente a água no sangue de Cristo. A obra do Espírito Santo no sacramento, assim como no caso da palavra, não é física, mas ela é espiritual. O batismo, então, consiste nos benefícios de justificação, regeneração e comunhão com a igreja. Percebam, irmãos, como a importância do batismo, como o batismo ele é importante na fé cristã. Percebam assim, que quem salva é o Senhor Jesus Cristo, ok? Mas o Senhor salva através também do batismo. O batismo é um sinal de que nós fomos salvos. Tranquilo até aqui? Quem foi salvo quer ser batizado, irmãos. Eu lembro do início da minha caminhada cristã. Assim que eu me converti, isso foi uma das convicções que apareceram no meu coração, sem ninguém ter me falado nada. E eu não estou dizendo que tem que ser assim com todo mundo, tá? É só a título de exemplo. Mas eu lembro que naquele tempo, naquela época, eu já disse assim, olha, eu quero ser batizado. E eu nem entendia muito bem ainda o que era a questão do batismo. Mas eu entendia que era importante. Eu entendia que a comunidade a qual eu fazia parte dava importância para o batismo. E, de fato, o batismo ele é importantíssimo na fé cristã. Irmãos, não adianta você querer ser um cristão solo. Nós já falamos isso várias e várias e várias vezes. Você não se batiza. A gente nunca diz assim, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não. Alguém batiza nós. Alguém nos batiza. E aí, nós nos submetemos a alguém para que essa pessoa nos batize. Então, assim, aonde nós vamos ser batizados? Em casa? Eu me batizo? É na comunidade, é na igreja. Por isso que é importantíssimo fazer parte de uma comunidade de fé. É importantíssimo fazer parte de uma igreja. Por quê? Porque é na igreja que nós recebemos os sacramentos pelos quais o Senhor nos salva. Pelos quais o Senhor nos purifica. Pelos quais o Senhor perdoa os nossos pecados. Hoje nós vivemos um movimento muito grande de desigrejados, né? Muitas pessoas que dizem que vivem a fé no seu particular. Dizem assim, não, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu tenho a minha vida com Deus. Acho que todo mundo já ouviu algo assim, não já ouviu? Não, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Qual é o problema, irmãos? Eu não duvido que essas pessoas tenham algum grau de intimidade com Deus. Mas acontece que o Senhor Deus não disse que a vida cristã é para ser vivida de forma solo, né? De forma separada. Ela é para ser vivida na comunidade. Se você for ver, a maioria, eu acho que só tem uma ou duas cartas, 2 ou 3 cartas no Novo Testamento, que é endereçada para uma pessoa. Ainda assim, essa carta é endereçada, para ser lida nas comunidades. Então, assim, percebam como a comunidade da fé, ela é importante. E ela é importante por quê? Porque é através da igreja que nós recebemos os sacramentos que nos auxiliam para que nós possamos chegar naquele grande dia diante do Senhor e nós ouçamos aquele bendito chamado que diz, vinde a mim, benditos de meu Pai. Amém? Deu para compreender até aqui, irmãos?
Tudo certinho? Abram suas Bíblias, por gentileza, em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto agora e nós vamos retornar a ele um pouquinho mais para frente. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, fique à vontade, tá? Para perguntar ou para fazer alguma colocação, fique à vontade. Romanos capítulo 6, versículo 3. Todo mundo já encontrou, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6, 3. Vou ler do primeiro, para a gente não perder aqui o contexto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Verso 3, irmãos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba, irmãos, o apóstolo Paulo aqui falando que todos nós que cremos no Senhor fomos batizados em Cristo na sua morte. Um autor, que ele é liberal, inclusive ele nem acredita na ressurreição literal de Cristo, mas ele foi muito honesto e muito sincero numa de suas falas. Bart Ehrman, ele diz o seguinte: para Paulo, atenção para isso, o batismo era um acontecimento cerimonial importante. Não meramente um ato simbólico. Algo realmente acontecia na perspectiva paulina. Quando uma pessoa era batizada, ela se unia misticamente a Cristo em sua morte. Paulo apresenta essa ideia com muito cuidado em sua epístola aos Romanos. A ideia básica é apocalíptica, ou seja, a única forma de escapar da força do pecado é morrer. Por isso, Cristo morreu para libertar as pessoas do poder do pecado. Então, para se livrar dessa força, escapar do poder do pecado, a pessoa precisa morrer com Cristo. Isso acontece quando ela é batizada. Ao ser colocada, o texto que eu coloquei ali, ao ser colocada sobre a água, o crente é unido a Cristo em sua morte. Quando ele foi colocado no túmulo, e assim também morre para as forças que controlam este mundo. As pessoas que foram batizadas já não são escravas da força do pecado, pois morreram com Cristo. Irmãos, todo mundo que for batizado vai ser salvo? Não, né? Não. Mas os salvos são batizados. Ah, mas e o ladrão da cruz? Alguém pode indagar, né? Irmãos, aquilo ali não é modelo de comunidade, não é um modelo para a igreja, aquilo ali é uma exceção, tá? Aquilo ali não é o modelo que o Senhor instituiu. O Senhor pode salvar alguém sem batizar essa pessoa? Claro que pode. O que o Senhor não pode fazer? Mas o Senhor ordenou os meios pelos quais os crentes normalmente são salvos. E um dos meios é através do batismo. Quando nós somos batizados, irmãos, nós morremos para esse mundo. Porque a única maneira de não ser condenado pelo pecado é morrendo. E só na morte de Cristo é que nós de fato podemos ser livres do poder do pecado. Porque lembram que lá nos primeiros estudos o Diego falou assim que a morte de qualquer pessoa não seria suficiente para pagar os nossos pecados, que teria que ser a morte de um justo, porque a morte de um pecador não tem poder para pagar os nossos pecados. Não sei se os irmãos lembram. Então, assim, é na morte de Cristo que nós morremos para o pecado, porque no batismo nós somos unidos a Cristo. Nós nos tornamos um com Cristo espiritualmente no batismo. Que bênção é o batismo cristão, irmãos. É por isso que uma pessoa que se nega a ser batizado, que não quer ser batizada, ela ainda não compreendeu o que é a fé cristã. Ela não compreendeu o que é o cristianismo. Porque quem entende o que é a fé cristã, quer se batizar.
Pode falar, meu irmão. Sim, sim. A irmã está falando assim que o ladrão da cruz é aquele caso da pessoa que se arrepende no último minuto, né? Mas lembremos, quantos ladrões tinham, irmãos? 2. Quantos se arrependeram? Não é garantia de que, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser e lá quando eu for morrer, no último minuto eu me arrependo. Não há essa garantia, tá? Não há, exatamente, não há essa garantia. Porque nós não sabemos primeiro quando iremos morrer, nem da maneira que nós iremos morrer. Então, assim, não há garantia nenhuma de que, não, eu vou viver aqui de qualquer jeito e no último minuto eu vou me arrepender e eu vou ser salvo. Há um aspecto também, irmãos, que é assim, aqueles nossos parentes que morrem sem confessar ao Senhor, quem sabe se no último minuto não aconteceu a mesma coisa também. Então isso serve também de consolo, em certa medida. De que tal... Pode falar, minha irmã. Irmão, a irmã está perguntando assim, que quem é batizado na igreja católica, se ele morre por pecado, é isso? Uhum. Então, existe uma discussão, tá, no meio reformado em relação ao batismo de católicos, tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não reconhece o batismo de católicos, tá? Então, assim, quando alguém sai da Igreja Católica e entra numa Igreja Presbiteriana, e em muitas denominações protestantes, essa pessoa é batizada novamente. Na verdade, eles nem consideram que aquilo foi um batismo, tá? Eles consideram que aquilo ali não valeu e aí a pessoa é batizada de fato, tá? Então, assim, há uma discussão. Existem algumas denominações evangélicas que reconhecem o batismo de católicos, tá? Reconhece eles como irmãos, tá? Reconhece que o batismo deles foi válido, porque o batismo não dependeria de quem batizou, mas como foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria um batismo válido, tá? Então, assim, é uma discussão que há no meio reformado, no meio protestante, tá? A posição da IPB é que pessoas vindas do catolicismo, elas precisam ser batizadas, tá? Precisam ser batizadas. Algumas denominações não reconhecem nem o nosso batismo presbiteriano, salvo engano, sabe? Acho que os batistas não reconhecem. Alguns batistas, né? Acho que não todos, né? Os batistas reformados reconhecem, mas alguns batistas não dão nem ceia para presbiteriano, tá? É uma pena, assim. Pode falar, meu irmão. Pois é, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, né? O senhor quer falar, né? Irmão, eu não conheço muito bem essa igreja, mas, se eu não me engano, eles não creem na Trindade, né? Tem que rebatizar. Sabe por quê? Porque a Trindade é uma doutrina central na fé cristã. É uma doutrina central. Então, quem não confessa que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ser considerado um cristão. Eu sei que tem muita gente boa, tá, nessas denominações. Eu não estou fazendo assim juízo de valor sobre se a pessoa é legal ou não, tá? Eu só estou dizendo assim que, em termos de doutrina, essas pessoas não podem ser consideradas cristãs, porque historicamente a igreja crê na Trindade, tá? Na Santíssima Trindade. Então elas têm que ser batizadas. A Beatriz está perguntando aqui se eu ia falar alguma coisa a respeito do que precisa para ser batizado, né? Então, irmãos, na igreja presbiteriana, para você ser batizado, geralmente, né, infelizmente, algumas igrejas estão abandonando essa prática. Você tem que passar por uma classe que a gente chama de catecumenato, né? Você faz aulas para compreender o que é a fé cristã, e aí você vai entender o que nós cremos a respeito do batismo. Se você é um adulto, você tem que saber o que é o batismo. O batismo é o quê? É um símbolo? O batismo é só um ritual de convenção social? Então a pessoa precisa entender o que é o batismo para que ela faça com entendimento, para ver se é isso realmente que ela quer, se é isso realmente que ela crê. No caso das crianças, por exemplo, nós cremos o quê? Que as crianças, os filhos dos crentes, são filhos do pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo. Então os pais batizam seus filhos confiado na aliança que Deus fez. Então, eles também fazem parte da aliança de Deus com o seu povo, tá? Eu sei que muitas denominações evangélicas não batizam as crianças, tá, irmãos? E aí é problema deles, tá? Eu não vou brigar com eles por causa disso. O que eu estou dizendo é assim, que nós cremos assim, que os filhos dos crentes, eles não são alheios à aliança de Deus com o seu povo. Deus tem uma aliança com famílias, tá?
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, né? Então nós cremos que as famílias são parte da aliança de Deus. Então assim, não sei se ficou claro, ficou claro? Então assim, quais os requisitos? Você precisa passar por uma classe. Muitas igrejas, irmãos, não levam a sério essa questão do batismo. Não levam nem um pouco a sério. Eu já vi, não sei se vocês já viram vídeos de igreja que batiza os crentes em tobogã. Vocês já viram isso? Essa loucura? Acho que para tornar o negócio mais legal, sabe, mais descontraído, para desfazer aquela formalidade. É um sacramento, irmãos. Há uma solenidade naquilo. Pode falar, meu irmão. Boa pergunta. Os irmãos ouviram? Não ouviu? Ele está dizendo assim, um crente que chega aqui é batizado. E aí passa um tempo, ele se desvia, né? Vai embora, vai para o mundo, né? E aí quando ele volta, ele precisa ser rebatizado? Não. Não. Batismo é uma vez, irmãos. É uma vez. Não importa se ele passou 50 anos desviado, quando ele volta, o batismo dele vale do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Além disso, irmãos, só para concluir. Além disso, não esqueçamos, irmãos, que no batismo, o Senhor confere graça. Lembremos que o sacramento é um meio de graça. Então, não é exagero nós pensarmos que essa pessoa que desviou e voltou, se não foi pela graça conferida no batismo, há muito tempo atrás, que possibilitou ele voltar. Não é exagero você pensar nisso. Ah, mas então quer dizer que toda pessoa batizada que se desviar vai voltar? Não. Mas os que voltam, é possível que a graça do batismo tenha trazido ele de volta. Porque o Senhor confere graça no batismo. Não é um faz de conta, irmãos. Não é um faz de conta. Porque se fosse, a gente não precisava batizar. Para que batizar? Só para tirar foto e postar no Instagram? Não faz sentido. O Senhor confere graça mesmo. Pode falar. Excelente. Irmãos, a minha esposa está falando aqui que quando os filhos dos crentes, por exemplo, Leozinho vai ser batizado, Lili foi batizada. Quando crescer e professar a fé, eles não vão ser rebatizados, tá? Não precisa batizar de novo, não. Já foi batizado. O que eles vão fazer é professar publicamente a fé dos seus pais, que é o que nós esperamos, amém? Que o Senhor abençoe para que eles professem a fé. Mas eles não precisam ser batizados outra vez não, tá? Eles só vão confessar a fé que os seus pais têm. Vão dizer, olha, o Deus de vocês é o meu Deus. Agora eu também creio, eu também sou crente no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, irmão. Pode falar. O irmão está perguntando assim, os irmãos, o batismo é uma vez só, né? E aí os irmãos que desviam e querem voltar, qual é a procedência? Então, se reconciliar, né? Cada caso depende, né? Nós não vamos botar uma regra geral, mas são N situações porque uma pessoa desvia, né? Pode ser porque esfriou na fé, pode ser porque roubou, porque matou, porque adulterou, enfim, são N razões. E aí a pessoa vai ter que se dirigir à liderança da igreja e a liderança vai avaliar se essa pessoa está arrependida. Se ela está arrependida, ela tem que ser recebida na comunhão. Vai ceiar, normal. Às vezes precisa ser disciplinada, E se houver necessidade de disciplina, ela não pode ceiar, né? Nós já falamos sobre isso, né? A pessoa sob disciplina não pode participar dos sacramentos. Irmãos, aconteceu um negócio muito chato aqui na igreja, de um convidado que eu trouxe. Eu não lembro qual era acho que foi por ocasião da Páscoa, não lembro. Mas foi eu não vou dizer quem é, foi uma pessoa aí. Veio aqui, e aí ela frequenta algumas igrejas evangélicas aí, e aí ela ceiou, irmãos. E aí eu fiquei vendo aquilo ali, né? Ela ceando. Meu Deus do céu, a pessoa vai ceiar, e ceiou. E aí depois eu fui perguntar da minha mãe, a fulana, já estou dizendo a fulana, né? A fulana ceiou. Sabe o que ela disse para minha irmã, para minha mãe? Ela disse assim, é porque na igreja evangélica é mais liberado. Na igreja católica não. Na igreja evangélica é mais frouxo, é mais relaxado. Olha a visão que as pessoas de fora têm, porque eu não considero ela crente, tá, irmãos? Olha a visão que essas pessoas têm dos sacramentos, que pode tomar de qualquer jeito, irmãos. É muito sério. É muito sério. A gente tem que estar em comunhão com a igreja. O pastor sempre fala aqui.
que o apóstolo Paulo diz? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso é muito sério, irmãos. Eu não estou dizendo que nós temos que estar sem nenhum pecado para ceiar, tá? O que eu estou dizendo é que a ceia deve ser feita com entendimento. Tem que ser feita com entendimento. E como que uma pessoa dessa vai ter entendimento? Se ela não tem compromisso com a comunidade, não foi batizada, sabe? Não compreendeu o que são os sacramentos. Pode ser assim. A pessoa não compreendeu. Tudo bem aí, irmão? Tudo bem, irmão Juneu? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? A Beatriz está falando aqui sobre que no batismo nós fazemos algumas promessas também, né, de nos submeter à liderança, de nos submeter à igreja, né, de ter compromisso com a igreja, né. E muitas vezes a gente não pesa essas questões, né. Então, assim, a importância de você, se você quer se batizar mesmo, o batismo, irmãos, é um sacramento que, assim, é você dizendo publicamente que você morreu para o mundo. Que você está excluído, que você foi cancelado pelo mundo. Então agora você faz parte do povo de Deus, você vive sobre uma outra orientação. É uma outra sociedade, a sociedade do reino dos céus. Pode falar, meu irmão. Batismo rende, né? Só existe um batismo, irmãos. O irmão Carlos está falando aqui que muitas igrejas têm essa prática de renovação do batismo, né? Irmãos, isso não tem na Escritura, tá? Não tem na Escritura essa questão de, vamos renovar o batismo. Batismo é uma vez. Batismo é uma vez e acabou. Nós que fomos batizados adultos, nós podemos relembrar o batismo como uma forma de fortalecimento da nossa fé. Assim, poxa, naquela época, né? Vocês lembram do batismo de vocês? Vocês foram batizados adultos? Então, assim, o batismo é uma forma de nós relembrarmos, né? Aquele momento onde muitas vezes nós estávamos fervorosos, aquele momento onde nós estávamos com mais ânimo para buscar o Senhor. Então é um momento que você pensa assim, poxa, Senhor, meu batismo, aquele momento que eu confessei que eu sou teu. Então, assim, é um momento de nós recuperarmos aquele ânimo que muitas vezes fica perdido, nós avivar a nossa fé. Isso sim, mas rebatizar? Não. Pode falar, minha irmã. Irmã Erenildes? Quer falar? Não? Tudo bem aí, irmãos? Vamos prosseguir? Irmãos, o batismo também, ele é um desdobramento do Evangelho. Vocês lembram que eu falei que o Evangelho é aquilo que Deus faz, né? E no batismo, o que a gente faz no batismo? Nada. É o ministro que bota a água na nossa cabeça, que ora, e nós só recebemos, não é isso? James Smith, um filósofo reformado, ele diz o seguinte: nós precisamos abandonar a nossa tendência de pensar no batismo como uma expressão, ou seja, o batismo não é, em primeiro lugar, uma forma de nós demonstrarmos a nossa fé e devoção. Como ocorre no culto de formas mais generalizadas, Deus é o agente aqui. O batismo é um sacramento precisamente por ser um meio de graça, uma forma pela qual a graciosa iniciativa de Deus nos marca e nos sela. O batismo ele é o sinal de que Deus é o Senhor que mantém as suas alianças, que Ele é cumpridor de suas promessas, mesmo quando nós não somos. Então, assim, o batismo é um sinal e um selo de que Deus prometeu nos purificar dos nossos pecados, irmãos. Que bênção! Que bênção! Irmãos, que o Senhor nos ajude a levarmos o nosso batismo a sério. Que o Senhor nos ajude a levar o nosso batismo a sério. E se porventura nós percebemos que nós não temos feito isso, que o Senhor, a partir de mim, nos conceda arrependimento, para que nós levemos a sério o nosso batismo. E aos que ainda não foram batizados, que o Senhor dê graça e entendimento para desejar o santo batismo, porque é através dele também que o Senhor confere a sua graça. Amém, irmãos? Estou atrasado de novo, né? Vou passar aqui um pouquinho. Aquilo que eu tinha falado, ó, a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, olha, atenção para isso, a graça prometida não é somente oferecida, mas realmente manifestada e
conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado. Nossa confissão de fé de Westminster, irmãos. O irmão Junei não tinha falado aí da pessoa que vai... Quem sabe se não foi a graça do batismo que o trouxe de volta? Quem sabe? Não sabemos, irmãos. De repente... Tudo bem aí, irmãos? Deu para compreender aí até aqui? Vamos tentar acelerar aqui um pouquinho. Pergunta de número 70 diz assim: o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Vamos juntos, irmãos. Ser lavado, receber, por meio da graça, por causa do sangue de Cristo. Amém. Amém. Abram por gentileza em Ezequiel 36, irmãos. Ezequiel 36, versículo 25. Todo mundo já encontrou? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Vou ler aqui. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Efésios, capítulo 1, versículo 5, do 5 a 7, se os irmãos puderem abrir rapidamente. Efésios 1, 5 a 7. Lá no Novo Testamento, Efésios, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, não sei se os irmãos lembram, no último estudo que eu dei, 2 domingos atrás, eu falei sobre o Evangelho e os resultados do Evangelho. E muitas vezes a gente confunde as nossas boas obras com o Evangelho. Irmãos, as nossas boas obras não são capazes de retirar um pecado que seja nosso. Somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo é que nós somos purificados dos nossos pecados. Somente mediante o sangue, é isso que Efésios está dizendo, olha, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Romanos capítulo 6, no verso 4, que nós lemos mais cedo, diz o seguinte: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. William Hendricks vai dizer o seguinte: ser batizado em Cristo Jesus implica ser introduzido em uma relação pessoal com o Senhor. Paulo, portanto, realça que batizar as pessoas em Cristo Jesus implica batizá-las, ou seja, em conexão com o sacramento do batismo, introduzindo-as em uma relação pessoal com a morte de Cristo, de modo que esta morte venha a ser significativa para elas, ensinando-as que, por meio dela, a culpa de seus pecados já foi removida e elas já receberam o poder para lutar e vencer a contaminação do pecado. Amém, irmãos? Que bênção! Que bênção é saber que através do batismo o Senhor nos confere a graça para vencer o pecado. Irmãos, nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado. A presença do pecado ainda existe, ainda é presente, né? Mas a condenação não. Condenação não há. E nós também não estamos mais debaixo do poder do pecado. Isso significa que nós não vamos pecar mais? Não, vamos pecar e pecamos, né? Mas o pecado não é mais nosso Senhor. O pecado não é mais nosso Senhor. Cristo é nosso Senhor. Cristo é nosso Senhor. Então, é através do sangue de Cristo que nós somos purificados dos nossos pecados.
E o batismo simboliza essa união na morte de Cristo e o lavar regenerador do Espírito Santo. O lavar das nossas imundícies. Tudo bem aí? Para a gente fechar, vou passar aqui. A última pergunta diz assim: onde Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Junto, irmãos. Na instituição do batismo, onde ele afirma: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados. Abra aí, por gentileza, em Tito 3,5. Rapidinho. Tito 3,5. Todo mundo já encontrou, irmãos? Amém? Tito 3,5. Todo mundo já encontrou? Amém? Vou ler aqui, ó. Vou ler a partir do 4, tá? Só para a gente se situar. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Perceba aqui que Paulo faz uma alusão ao batismo, né? Calvino vai dizer assim: devemos lembrar que Paulo aqui está se dirigindo aos crentes e está descrevendo a forma pela qual temos entrada no reino de Deus. Ele declara que não foi com base em suas obras que os eleitos haviam merecido participar da salvação ou que seriam reconciliados com Deus, mas através da fé, mas que obtiveram essa bênção única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Podemos deduzir de suas palavras que nada levamos a Deus, mas Ele vem a nós pela iniciativa de sua graça. Pela sua iniciativa de sua graça completa, sem qualquer apreço pelas nossas obras. Ou seja, irmãos, o apóstolo está dizendo aqui que, olha, Deus salvou vocês, não foi porque vocês se prepararam. E muita gente tem essa ideia: não, eu vou ajeitar a minha vida para participar de uma igreja. Vocês já viram alguém pensando assim? Ah, não, eu vou primeiro me ajeitar, e aí depois eu vou participar de uma igreja. Para que então vir para a igreja? Aqui é lugar de pecadores, irmãos. Aqui é lugar de gente doente mesmo. Gente que precisa de salvação, gente perdida. Gente que é muito boazinha, não precisa do Senhor. Quem se acha bom, irmãos, para que o Senhor? A igreja é para gente que se reconhece como pecadora, se reconhece como devedora diante de Deus. Gente que se reconhece como inimiga de Deus e que precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Gente boazinha não precisa. Não sem razão, muitas pessoas se recusam a crer. Por quê? Porque elas acham que elas não são tão ruins assim. Elas acham que se elas fizerem coisas boas, o Senhor vai ser obrigado a aceitá-las. Mas a pergunta é: o quão bom eu preciso ser? O quantas boas obras eu preciso fazer para que o Senhor me aceite? Quanto é necessário? Essas pessoas não pensam nisso. O quão eu preciso ser bom? E a gente nunca vai alcançar o padrão. Nunca, irmãos. É por isso que, se não for o Senhor nos chamar pela sua graça, nos convencer do nosso pecado, mostrar que nós somos pecadores, que merecemos o castigo pelos nossos pecados, que merecemos a ira de Deus, se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós permaneceremos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a razão, é uma das razões, porque essa igreja, por exemplo, está vazia. Se os homens soubessem o quão pecadores eles são, eles estariam nas igrejas clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. Porque eu sou pecador. Porque eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Porque eu não confiei na salvação de Deus, que é Cristo Jesus. Eu confiei em mim mesmo, nas minhas boas obras. Porque quando eu me comparo com outras pessoas, eu não sou tão ruim assim. Quando eu me comparo
com ladrões, com políticos, com traficantes. Ah, eu não sou tão ruim assim. Quando eu me comparo com estupradores, ah, eu não sou tão mal. Então eu não preciso de salvação. Eu vivo minha vida direitinho, mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o único meio de nós sermos salvos é através de Cristo Jesus. E Cristo, quando nos salva, põe no nosso coração o desejo de obedecê-lo e o desejo de ser batizado. E no batismo nós somos purificados, porque ali é um sinal e selo de que os nossos pecados serão perdoados, foram perdoados e serão perdoados. E naquele dia, irmãos, nós estaremos diante do Senhor e vamos de fato glorificá-los e vamos receber: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça lembrar do nosso batismo e que o Senhor, a partir de mim, nos faça levar a sério o nosso batismo, irmãos. Amém? Vamos levantar, irmãos, um pouquinho para a gente orar, para a gente finalizar? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Te damos graça pelos teus sacramentos que nos apontam para o teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado pelo santo batismo, por meio do qual, Senhor, tu nos confere a tua graça. Tu, de fato, dispensa o teu Espírito Santo através do batismo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, por meio do teu Espírito Santo, pelo lavar regenerador que nos purifica das nossas imundícias, Senhor. Ó Senhor, dá-nos arrependimento dos nossos pecados, dá-nos a graça de nos arrependermos, Senhor, e confiar nas obras de Cristo somente, na justiça de Cristo, no Cristo crucificado, no Cristo que derramou o seu sangue precioso por nós na cruz, Senhor. Ó, em nome dele que nós oramos e pedimos: Senhor, nos abençoe, Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo, porque ele que nos lava e nos purifica. Em nome de Cristo que nós oramos, Senhor. Amém.